Mais um cruzeiro que eu realizei. Agora eu vou contar para vocês o meu ponto de vista, o que é que eu achei bom e ruim nessa nova companhia de navegação que eu participei. Então, roda aí. Pois é, meus amigos, fui conhecer finalmente o Norwegian Cruise Lines, que é o famoso NCL que os americanos pronunciam aqui. E bastante, né? Eles têm bastante frota, como falei já em vídeo para vocês, que eles têm aqui na região. Atendem muito tanto a Europa como aqui os Estados Unidos. Bom, navio, né, que eu frequentei durante 7 dias é o famoso navio Epic, que já falei em vídeo também, que é um navio velho, um navio que foi lançado, né, para o mar em 2010 e na época era novidade, a sensação, porque era o maior transatlântico do mundo da época. Como falei, né, um navio de 329 metros de comprimento, 52 de largura, tendo 19 decks como fosse andares, capacidade, né, para, somando a quantidade de hóspedes e funcionários trabalhando ali, quase 6.000 pessoas. O que é que eu gostei? Bom, primeiro, o atendimento. O atendimento de todos os funcionários de vários departamentos em que nós pudemos conversar, tirar dúvida, nos orientar, foram muito atenciosos. Inclusive o diretor de comunicação de lá desse navio é um brasileiro. E muito animado. Era ele que passava as mensagens no geral do que estava acontecendo durante o cruzeiro. Não tive problemas com a língua, apesar de termos bastante filipinos, indianos, latinos. Foi tranquilo porque a maioria dos hóspedes que estavam no meio eram americanos passando o seu Réveillon com as suas famílias. Então, ouvi inglês à vontade, né? Assim, foi bom de entrosar, bater papo, trocar ideia com uma turminha que estava por lá. Outra coisa que eu gostei foi as 3 apresentações diferentes da banda The Epic Beatles, né? Que são os covers dos Beatles, os caras muito engraçados, muito animados, já mostrado aqui no canal as apresentações que eu filmei alguns trechos para vocês, muito simpáticos. Teve outras apresentações de outras coisas, né, que eu vi muito programa lá que eles faziam assim aberto, de programas que são de televisão, de grande sucesso. Um com aquele que o cara abriu a mala e aceitava o negócio ou não, fechava e negociava com não sei quem, que aqui é chamado Deal or No Deal, eu esqueci o nome, como é que é lá no Brasil, né? Então tinha alguns programinhas que eram colocados em entretenimento, era engraçado, dava para ver e valeu a pena. 2 restaurantes que eu fui comer, né? O que eu paguei por fora foi o restaurante francês. Sem dúvida, foi uma delícia. A lagosta ao término, que foi entregue em minhas mãos, além do prato de entrada, uma sopa de mushrooms, né, que eu gostei demais, e uma sobremesa muito boa. De parabéns, valeu a pena ter pago, né, esse restaurante. Outra coisa boa que eu gostei foi o passeio gratuito, né, que nós fizemos logo na primeira parada, que foi no famoso Taino Bay Plaza, né, que é um
clube, entendeu? Um parque aquático, vamos dizer, mini parque aquático que tem lá, gratuito para os hóspedes daquele navio que estão descendo por lá. Não precisar pagar para você ter que usar piscina tal, tal lugar tal. Prático, onde te descia do navio, andava, caminhava, já chegava e entrava numa boa. Gostei muito também do outro local que eu fui, que foi a famosa Praia de São Tomás, que a gente iria, né, na verdade, para a ilha de São John's encontrar com um casal de amigo nosso, de americanos lá, mas com um atraso do navio, não deu tempo, acabamos ficando, que foi mostrado em vídeo também a nossa chegada lá. Eu achei uma tranquilidade, água maravilhosa, morna e muito barato. O hotel, entendeu, ali, você paga uma diária $50, à beira-mar, assim, com paraíso à sua disposição. Inclusive, conversei com um dos gerentes dessa resort que eu fiquei lá, que eu voltarei. Não mais como cruzeiro, mas pegarei um avião, descerei. Inclusive que a ilha de São Tomás é a ilha americana, né? Ela pertence, é feito Porto Rico, né? Que pertence aos Estados Unidos da América. Então, só tinha americano e muito tranquilo a segurança que tinha lá. O que mais eu gostei dali? A iluminação, assim, não queria iluminação, mas os enfeites do navio por onde você anda, né? Nos shoppings que mostrei a vocês, os enfeites que são feitos nas arrumações dos restaurantes, tanto os pagos como os abertos para o povão, achei muito legal, muito bacana, né? Muito bem estruturado. Que mais eu gostei disso daí? Acho que só. Agora vamos ver o que eu não gostei e por que eu não voltarei para essa empresa, a Norwegian Cruise Lines. Número 1. A alimentação que tinha do povão para o buffet de lá era horrível, tá? Ele tinha os setores lá que oferecia as saladas, as sobremesas, massas, que era sempre pizza, que estava ali, né? Três tipos de pizza, entendeu? À disposição. As especialidades, que cada dia tinha uma especialidade de comida, e desses 7 dias, somente um eu gostei. Foi logo quando eu cheguei, que eles estavam oferecendo uma especialidade brasileira, que tinha uma feijoada, tinha uma maminha, comi muito feliz. As outras, o que tinha era jantar ou almoço, você comia comida asiática. Eles ofereceram, tem gente que gosta, eu não gosto, estava oferecendo lá pato assado, estava lá. No outro dia estava oferecendo presunto cozido, da outra especialidade. No outro dia estava oferecendo comida mexicana. Eu não gosto de comida mexicana, a não ser a carne assada, mas não tinha essa opção. No outro dia estavam oferecendo porco, entendeu? Lombinho de porco, ainda mais mal passado. Eu não comia, não dava para mim. E muitas vezes a opção que tinha era aquela, eu tinha que comer somente pizza ou hambúrguer e tal, e eu não tinha opção de comer nos outros restaurantes, entendeu? Que são pagos, porque a comida só funcionava pela noite, o jantar. Mas eu esqueci que tinha ainda o restaurante que estava incluso no pacote, em que nós poderíamos comer, se quisesse, mas teria que ter um agendamento, um horário. E eu esqueci. O problema é que durante os 7 dias, nesse tipo de restaurante que tinha que agendar, o cardápio era o mesmo do primeiro dia ao último dia. Então no primeiro dia que eu comi, eu já não gostei. Na hora que eu almocei. Mas tive uma surpresa. No último dia eu fui jantar nele, o cardápio já estava um pouco melhorzinho. Comi, deu para engolir. Pra você ter ideia, eu fui comer
nos restaurantes que são pagos. Paguei primeiro um restaurante italiano, pedi uma lasanha, estava com água na boca para comer aquela lasanha. Quando ela chegou, era aquela fatia cortadinha, que parecia aquelas lasanhas do tempo do Brasil que eu comprava da Sadia. Você não disse que tinha uma lasanha congelada que a gente comprava? Pronto. E já tem um gosto da conserva. Essa era pior do que da porcaria da Sadia. Eu não consegui comer. Eu cortei um pedaço, comi, até comentei isso no vídeo, nem gostei e saí lá irritado porque eu não tive outra opção. E o cardápio muito mínimo. Segunda vez eu fui para o restaurante brasileiro, esperava o quê? Comer, né? Rodízio, né? Picanha, maminha, tava no cardápio. Mas os serviços que ele deu de acompanhamento, uma tileira assim pequenininha de feijão, tirinho de arroz, um tirinho de purê, nada mais, aquela carne muito mal passada, um filé mignon meio estranho, sem gosto, também não gostei. Então, eu não recomendo, tá? Tirando o restaurante francês, que foi maravilhoso, que se você for na linha, né, dessa empresa de navios, porque eles têm outros navios e o sistema é o mesmo, entendeu? A mesma comida que ela é servida no restaurante do navio Epic, do Norwegian Cruiser Lines, é o mesmo servido no Bliss, que é um navio deles mais moderno, de 2018, se eu me engano. Então não modifica muita coisa. Então comida para mim me deixou muito a desejar e eu me arrependi muito, tá, de não ter levado mais pacotinho de bolacha, de biscoito, de salgadinho para complementar na hora que a fome batia. Porque 9h30 da noite eles já fechavam o restaurante, aí só tinha um restaurante disponível que era um restaurante de um pub irlandês que tinha lá e muito disputado porque fica bem no meio aonde o povo passa a noite jogando cassino lá, dinheiro fora até umas horas. E para atender é uma confusão. Outra coisa que eu não gostei dele foi a questão, vamos dizer, do entretenimento. Apesar da apresentação dos bichos ter sido maravilhosa, não tive muito o que fazer ou assistir. Porque os outros locais que tinha para se divertir era piano bar, alguém tocava uma coisinha ali, outra lá, um tributo a John Lennon, era aquilo. Um tributo para fulaninho, era aquilo. Enchia de gente, os americanos ficavam ali, não tinha muito. Se você queria ir para um outro local para dançar, animar e tal, tinha que ser lá em cima, onde fica o setor das piscinas, no frio, no vento, entendeu? Forte, para animar, e aí não tinha mais, não tinha outra opção. Era um navio que, apesar de supostamente ser grande, ele era pequeno, tinha poucas opções de entretenimento, tá? Mas não tinha para se divertir, quadra? Tem sim, para quem gosta de esporte, lá tinha uma quadra de basquetebol ou de futebol de salão se quiser, é o que tinha na mão. O povo ficar escalando nas paredes assim e tal, mas nesse navio não tinha mais nada. Parece que nos navios mais modernos da NCL tem agora que tem até pista de kart para você andar. Mas lembre-se, essas brincadeirinhas é pago, tá? Você paga $20 para fazer um negocinho desse, ou um ou outro. Tinha lá um disputadíssimo bar no gelo, que você bota um casaco especial para entrar, sentar no gelo e beber ali, mas muito disputado mesmo, para você ter que agendar horário. E quando ia agendar já estava fechado, não tinha como você conseguir entrar, usufruir, e nem pudemos ir. Então, a falta de entretenimento, para mim, não comparou, não deu muita graça. Quando não tinha isso, era as porcarias dos stand-up, aquelas piadas americanas forçadas, entendeu? Que é um sarcasmo que só eles mesmo entendem, aquelas piadas deles ali, e não tinha mais nada. Você não tinha outra coisa para fazer. Além de que tirar foto, fotografia, para registrar, ou, não digo, né? Para quem gosta, eu não gosto, né?
de gastar dinheiro. Se você gosta de gastar dinheiro, lá tem cassino espalhado em 2 decks lá à vontade para você. Então, eu achei pobre de entretenimento e com certeza se eu voltar um dia a fazer um cruzeiro, eu voltarei a um cruzeiro maior. Mesmo que eu reclame que tem muita gente, mas tinha muito mais entretenimento. Pelo menos o que eu fiz do Wonder of the Sea, eu achei lá no Royal Caribbean foi muito melhor. Nem comparação. Outra coisa que eu não gostei foi falta, tá, de ter mais funcionários para limpeza externa. Porque durante o dia o povo bebe demais e você via em muitos lugares, entendeu? Era resto de copo descartável, lata descartável, pratos de resto de comida, bebidas derramadas no chão, aquela coisa toda. E fica o dia inteiro lá jogado no chão porque não tinha pessoas para chegar ali para atender na hora de limpar. Quando dava em torno das 5 da tarde, que o povo já estava se recolhendo para poder tomar banho, jantar, eu saía para dar uma volta, nossa, era um monte de sujeira, entendeu, jogada, que, claro, mais tarde as pessoas tiravam para o dia seguinte, mas não tinha. Tipo, se alguém vomitasse ali, ia ficar o vômito ali, porque não tinha pessoas na hora que chegasse para limpar e sair. Então, assim, falta de gente, entendeu? Falta de gente para estar na situação. Outra coisa que eu não gostei é que lá atrás tem um setor, tá, que é somente para adultos, quer dizer, crianças de menores de 8 anos não entra. É um local que tem o quê? Tem 2 hot tubs, que é 2 jacuzzi à disposição, no máximo pode ficar 6 pessoas. No meio tem uma piscina um pouco maior, um pouco mais profunda, de água fria. E em cima tem um átrio, essa área gigante toda que você está vendo ali, tem um telão para o povo ficar assistindo jogo. É só esportes. Não tem nenhum outro entretenimento para uma família, para um casal. É a maioria para o lado mais masculino. Aí, no momento que o João estava sentado ali, olhando para ver se a gente poderia pensar em ir em uma das jacuzzi sentar, chegou uma ganguezinha de adolescentes, em torno dos seus 13 a no máximo 15 anos, chegaram assim de 6 a 7, mas eles entraram na piscina ali dentro, sabendo que ele é proibido, entendeu? Depois saíram dali, foram para a piscina, entendeu? Para a jacuzzi dos adultos, com os adultos dentro. Os adultos já foram se levantando, saindo e ficaram ali a tempo, ó. E passava, né, funcionário da empresa, passava outro, reclamava e ninguém fazia nada e ninguém dizia nada. Então, assim, eu acho uma falta de respeito, falta de consideração das crianças, que isso não é criança, é crianças, não sabe o que ataca, né? Porque o território delas que fica lá na frente, né, estava lotada a piscina. Então isso aí eu não achei muito legal de lá do navio. Outra coisa que eu não gostei foi a questão do atraso. Isso me irritou muito. Nós tínhamos que sair do primeiro porto que nós ficamos na República Dominicana, supostamente às 4 da tarde. O último guest teria que estar dentro do navio 4 da tarde. Só que tinha uma excursão que o pessoal pagou pelo navio de fazer um passeio no centro da República Dominicana. E simplesmente assim, deu 4 da tarde, a excursão não chegou. É o que eles disseram. Simplesmente o navio ficou aportado durante 3 horas de atraso. E nisso, eu que tinha me programado para encontrar no dia seguinte, lá nas Ilhas Virgens Americanas, encontrar com o meu parceiro de trabalho, o Dan, que é o cara que me fornece casas, que é meu, entre aspas, né, como fosse meu chefe, onde ele tem uma casa de praia lá, e eu teria que descer na Ilha de São Tomás, pegar um ferry boat que levava mais 1 hora, ir lá encontrar com ele, ia passar com ele pelo menos umas 5 horas, tem mais. Era o dia do aniversário dele, e ele estava contando muito com minha chegada com Joelma, e o navio que era previsto para chegar simplesmente às 11 da manhã, só chegou 1h30 da tarde,
e quando fosse 5 horas, estava já saindo da região. Então, eu não tive, né, essa opção de encontrar. E as pessoas ficaram irritadas também, porque as pessoas tinham também outros compromissos marcados e foi atrasado. Aí o que eles pagaram? Então vamos dar um crédito para vocês de $21 para cada um aqui, tá? Pelo atraso que teve. Assim, sem noção, não sabe? A desorganização. E o primeiro dia para a gente sair, entendeu? Do navio, entendeu? Nossa, uma desorganização assim, fora de série, entendeu? Eu passei quase 40 minutos para sair no primeiro porto ali, na fila esperando, porque não sabia se organizar. E por último, a última coisa que eu não gostei é quando a gente foi na própria ilha deles. Mostrei isso em vídeo. Na ilha deles, tá? Que é o Great Stirrup, que eles chamam lá, entendeu? Bay. E fica nas Bahamas, é uma ilha privada, do lado da outra ilha, que é do concorrente deles, que é do Royal Caribbean. E como falei em vídeo, uma empresa que está 47 anos no mercado e não teve capacidade de construir um deck, sabe? Um local para portar o navio. A pessoa tem que descer, né? Pegar uma barcaça para poder ir para a ilha deles, usufruir e voltar da mesma condição. A demora que se passou, mas acontece, né? E chegando lá, qual a opção que você tem? Só tem a praia, nada mais. Não tem parque aquático feito do Royal Caribbean Day. Muita gente se aproveitou, ficou passeando pelo tirolesa, só, ou jogar vôlei. Pronto, não tinha outra opção. Então eu achei muito pobre, sabe? Não entendo, né, como é que uma empresa que tem quase 33 navios, né, tem 2 que vai lançar agora em 2025, e não tem dinheiro para fazer um investimento desse, né, para o próprio cliente dele. No mais, o que eu posso dizer a vocês é que não voltarei mais, tá, para a empresa Norwegian Cruise Lines. Eu não recomendo, tá? Esse foi o meu terceiro cruzeiro, por a terceira companhia de navegação diferente. A primeira não vou fazendo nem brincando, nem de graça, ficando lá em cima, chamado Carnival, Deus me livre, tá? Para quem gosta de farra, anarquia e zona, vá-se embora pro Carnival, que é por lá mesmo. Mas se eu um dia voltar a fazer cruzeiro, quando tiver oportunidade, eu vou voltar para o meu antigo Royal Caribbean. Muito bom, muito organizado, muito estruturado, qualidade superior em comida, tanto em restaurante pago ou restaurante para o povão, mais entretenimento, navios mais novos, bem maiores, né? E uma qualidade assim espetacular de atendimento, fora a cabine, né, que é muito gostosa. Porque a cabine que eu fiquei, eu já questionei, reclamei que o que a gente escolheu e não prestou atenção, não tinha nem a opção de ter o conforto sentado na varanda, né, de poder ter toda a visão. Não, porque ela fechava como fosse uma janela. Foi o fim, entendeu? Para nunca mais. Então, essas são as minhas considerações que eu tenho a respeito dessa companhia. Eu não recomendo. Se algum brasileiro quiser ir e acha com o que eu falei para você tá tudo jóia, então tá tudo jóia mesmo, numa boa. Tá bom? Para vocês que ficam aí, aquele abraço.